Estamos aqui iniciando o primeiro episódio, é isso mesmo, o primeiro episódio de uma série de podcasts chamado Negócios Familiares Cash. Meu nome é Fábio Rocha, eu sou diretor executivo da D'Amicos Consultoria, uma empresa com 33 anos de história completados em maio de 2025, fundada por Maísa Neville. E essa empresa tem uma história de atuação nas empresas familiares. E a ideia é a gente compartilhar, dividir com vocês os bastidores, as riquezas, as peculiaridades de empresas tão importantes para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. E nosso primeiro episódio tem convidados muito especiais. Primeiro, o Grupo Moraes de Castro, na figura do seu CEO, André Castro, que vai se apresentar. Leonardo Hatz, seu gerente de projetos. Um grupo de 65 anos de história. 65 anos de história, é isso mesmo. Tá? Um grupo que tem uma história, já está na terceira geração, se eu estiver errado, vocês me corrijam depois. Né, que tem uma marca, uma identidade, valores. E tem aqui também do meu lado a Águida. A Águida que ela não gosta que eu brinco isso, mas eu vou brincar e vai ficar gravado, viu, Águida? Ela é a principal, se não uma das melhores e maiores headhunters da Bahia, do Nordeste do Brasil. É alguém que conhece tudo sobre gestão de pessoas, conhece tudo sobre gente e já lhe agradeço também a presença. Então, minha gente, é uma série de podcasts, esse é o nosso primeiro episódio e eu queria não só que vocês começassem a se apresentar, Águida, eu vou começar pelos nossos convidados, a Águida vai me ajudar aqui nesse bate-papo, não só que vocês se apresentem, mas já tragam um pouco, né? Como é que surgiu o Grupo Moraes de Castro, qual é a história da empresa, quais são os principais valores da empresa. Então sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estar estreando com a gente aqui na nossa série do podcast Negócios Familiares Cash. Fábio, obrigado a você primeiro pelo convite, né? Para nós é uma honra estar aqui com você nesse podcast. E contando um pouquinho a história da Moraes de Castro, né? A empresa, como você comentou, fez 65 anos agora, dia 15 de julho. Ela foi fundada por meu avô, Álvaro Gomes de Castro. Ele era um comerciante, ele trabalhou em algumas empresas de importação aqui na Bahia, focada muito na parte de químicos, empresas multinacionais. E a empresa que ele trabalhou fechou no Brasil, ele tentou trabalhar junto com um sócio também, depois durante um tempo não deu muito certo. E em 60 ele decidiu que ia montar a própria empresa dele e o nome da empresa, ele não colocou o nome dele, ele colocou o nome dos filhos, para homenagear os filhos, né? Ele era Gomes de Castro, os filhos eram Moraes de Castro. E começou aí a Moraes de Castro Produtos Químicos, né? Inicialmente como uma importadora de produtos químicos, porque a indústria química basicamente era muito pequena no Brasil, então quase tudo que se usava aqui em termos de matérias-primas precisava ser importado. E daí o foco era muito o mercado da Bahia, digamos assim, curtumes, indústria têxtil, alguma coisa de petróleo, do segmento de petróleo que já existia, mas com o objetivo de ser um provedor de matérias-primas para essas indústrias que já estavam consolidadas ou que estavam começando a se instalar aqui no estado, né? Mercado muito diferente do que a gente tem hoje. Perfeito. Vocês já viram aqui que o desafio é grande para todos nós, porque quando a gente pergunta sobre história na empresa familiar, a gente está falando só de uma história de uma organização, de uma corporação. A gente está falando da história da família ou de famílias. Leonardo, como é que você entra aí nessa história e já fala um pouco sobre os princípios, sobre os valores do Grupo Moraes de Castro? Só complementando essa parte aí da família, que eu acho importante. A gente está realmente na terceira geração, mas meu avô, ele fundou a empresa, eu acho que teve uma contribuição, a gente tem que sempre lembrar também de minha avó, ela é Maria Valentina Moraes de Castro, ela ganhou uma espécie de uma herança, alguma coisa assim, eu não sei a história certinha não, meu tio e minha mãe com certeza sabem. E ela deu uma contribuição importante para meu avô, que depois foi sucedido pelo meu tio Eduardo, o pai de André, juntamente com meu tio Sérgio, que já é falecido. Esses dois meu avô teve 5 filhos, 4 homens e uma mulher. E esses dois foram os que se interessaram mais pelo negócio e que tocaram. E depois de um tempo, meu pai, que era engenheiro lá no polo petroquímico de Camaçari, ele saiu do polo, aí ele foi trabalhar na Moraes de Castro também. E eu me inseri recentemente, eu não estou há muito tempo na Moraes, diferente de André, que está há muito tempo e conhece o negócio muito bem. Eu tive minha carreira em outros lugares, até em outros países, e agora eu voltei aqui para ingressar no negócio familiar.
E fico muito feliz porque eu vejo que a empresa é realmente um espelho dos valores da família, das coisas que a gente sempre aprendeu em casa, eu, André, os nossos primos também, que não são parte do negócio, mas que tiveram essas mesmas lições. Valor de integridade, de ser sério, de fazer as coisas corretas, e isso é muito importante. Eu acho que é um elemento fundamental que fez com que a empresa sobrevivesse aí e prosperasse nesses 65 anos. Maravilha. Eu quero já reforçar aqui o agradecimento do principal parceiro, né, da nossa série podcast, João, da Rupto Estratégia Digital, e já quero aqui comentar e depois provocar a Águida, porque vejam que falar de empresas familiares é falar de uma mistura, às vezes positiva, às vezes não tão positiva assim, DNA familiar, DNA empresarial. É falar que muitas vezes o sucesso e a história, a preparação dos sucessores começa muito mais em casa do que uma simples formação acadêmica ou da experiência do negócio. Começa muitas vezes da própria relação com que os filhos e netos, primos, sobrinhos, seja quem forem, tem com o negócio, tem com a empresa. Então, eu posso dizer a vocês, principalmente nos últimos 10 anos da D'Amico, que a gente tem vivido isso com muita intensidade, que os bastidores das empresas familiares são muito ricos. Águida, você que atende organizações da Bahia, do Brasil, né, talvez do mundo, onde a principal demanda é gente, é colocar gente no lugar certo, na hora certa, com perfil, que tem um fit cultural. Como é que você vê a questão das empresas familiares? Quando você tem esse tipo de demanda, você vê que é peculiar, é diferente, é exagero aqui da nossa parte, dizer que é um mundo à parte. O que é que você pode dizer para a gente? E você fica à vontade também para se apresentar. Obrigada. Então, Fábio, bem-vindos, né? Eu estou aqui apoiando o Fábio nesse projeto. É um projeto assim muito rico, né, que eu percebo que foi uma sacada muito genial dele de trazer isso para essa conversa, esse debate, porque a gente vai certamente aprender muito e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, se eu tivesse tido acesso a um material como esse muito antes da minha carreira, eu teria migrado de uma forma muito mais tranquila para esse atendimento desse público-alvo, que é um público extremamente rico. Então, assim, venho de um atendimento de multinacionais e aí, por diversas razões, as crises, a pandemia, ficamos muito centrados, né, o trabalho de recrutamento e seleção em negócios familiares. No começo, eu não vou mentir, né, que levei um susto, tive um processo de adaptação um pouco mais difícil, porque eu sou extremamente centrada, eu sou muito rápida nos processos, e em negócio familiar não é bem assim que acontece. A gente tem que considerar isso que vocês já falaram na apresentação, que o timing é outro, que o envolvimento é outro, que o conflito é outro, e está muito mais presente, né, de cara, quando você tem, por exemplo, um desafio, então a empresa familiar decide contratar via consultoria. Então ela traz essa demanda, mas o primo que está no negócio não concorda. O primo que é um bom vivan e que está fazendo ali no negócio não sabe bem o quê, mas ele está ali, ele está presente. Então você entra para um determinado conflito que é muitas vezes difícil de você fazer a leitura e atender todo mundo de forma eficaz e concluir o seu trabalho de forma eficaz. Então, esse time me atrapalhava um pouco. Hoje, claro, com o amadurecimento, isso fica muito mais tranquilo de lidar. Então, quando eu estou no meio de um conflito assim, a minha maturidade hoje permite um atendimento um pouco mais interessante, vamos dizer assim, não menos difícil, né? Muito mais desafiador. Mas é interessante o fato de a gente estar considerando todos os fatores que envolvem um negócio familiar, né? Maravilha. Vocês já viram aqui, vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que vocês precisam compartilhar ao máximo esse tipo de conteúdo, porque, apesar da importância das empresas familiares, pouco se fala sobre isso. Olha a declaração da Águida. Se ela tivesse tido acesso a isso, ela talvez tivesse um histórico diferente na sua carreira. Então, eu quero dizer a vocês que, apesar dos números variáveis, chegam a dizer que 90% das empresas no Brasil são familiares, 70% das empresas familiares quebram na segunda geração. Isso é um dado. Veja a importância de vocês estarem bem obrigados na terceira geração, e eu não tenho dúvida nenhuma que, né, uma empresa que tem uma longa jornada. Então, nós estamos falando realmente de um tema que, apesar da sua importância, pouco se trata. O que eu queria ouvir um pouco de vocês, e aí de vez em quando eu vou jogar assim no ar para ver quem pega a pergunta, né?
Quais são as principais diferenças entre empresas familiares e não familiares? Essa é uma questão. A outra, como é que é a gestão da empresa familiar e os seus principais desafios? Então, estou colocando aqui, vocês fiquem à vontade, de vez em quando eu vou fazer essa provocação. Existem diferenças? Quais são as principais diferenças? E como é que é a gestão de uma empresa familiar? E, obviamente, vocês já deixaram aí nas primeiras falas que mudou. A Moraes de Castro de hoje não é a Moraes de Castro 65 anos atrás, 30 anos atrás. Então, queria ouvir um pouco de vocês. E, Águida, você também fica à vontade. Fábio, a empresa é diferente, a empresa maior, mais diversificada, mas eu acho que ela segue uma linha que foi traçada principalmente pelos valores do fundador. Então, isso ajuda você a ter uma empresa diferente, mas com uma essência muito parecida do que você iniciou. E, em termos de gestão, eu não vejo tanta diferença assim entre uma multinacional e uma empresa familiar. Agora, nas relações entre as pessoas, às vezes você tem algumas diferenças. Por exemplo, tanto eu quanto o Leonardo trabalhamos em empresas privadas, multinacionais, eu trabalhei em empresa pública também. E quando você está numa empresa com a hierarquia muito rígida, as relações são um pouco diferentes quando você trabalha com família. Então, você tem uma liberdade maior de falar algumas coisas para o bem ou para o mal, que acabam trazendo, por um lado, às vezes, um pouco mais de transparência naquilo que você quer dar, mas, por outro lado, às vezes, você acaba degradando um pouquinho a relação familiar. Então, a diferença maior, eu acho que é nessa questão do trato com as pessoas internamente da família. Nós, com os nossos parceiros, os colaboradores, eu acho que trata da mesma forma que trataria uma empresa grande. Mas no trato entre a família, às vezes você tem um pouco dessa liberdade de tratar de uma forma diferente, que às vezes é bom, às vezes não é tão bom assim. E acho que no nosso caso, particularmente, uma das coisas que ajudou bastante, primeiro, como eu comentei, ter valores que não são só da empresa, são valores da família. E o principal deles é a ética. Então, na empresa, por exemplo, a gente nunca trabalhou nunca fez sonegação, propina, vender o gato por lebre. Então, era sempre trabalhar com aquilo que vocês prometeu fazer. E da forma mais correta possível, fazer sempre o certo. E isso a gente sempre teve dentro de casa também, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, né? Devia ter, 7, 8 anos, eu saía da escola, meu pai de vez em quando me pegava e eu sempre pedia para parar na banquinha, que ficava perto de casa. E ele me dava, na época, R$1 e eu comprava um monte de bala, chiclete e tal. E numa dessas, ele me deu esse R$1 e eu dei para o cara na banquinha e pedi, quero todo de chiclete, Big. Para você que conhece Big Big é das antigas. Eu também fui da época do Big Big. E eu, enchia a mão de chiclete, né? Enchia aquela mão de chiclete. E aí ele pegou o carro, foi embora, fomos para casa. E aí eu comecei a contar os chicletes na mão, né? E eu cheguei assim, o cara me deu mais do que eu paguei. Eu fiquei, era para receber 10 chicletes, o cara me deu 13, 12, alguma coisa assim. Ele fez voltar? Não, pior. Ele me fez refletir. Isso não está certo. Não, melhor, né? Isso não, pior para mim, né? Que tava, isso não está certo, porque esses 3 chicletes vão fazer diferença para o dono da banca, né? Mas a decisão é sua. Você quer voltar ou você quer ir para casa? E eu, na época, eu quero ir para casa comer esses 3 chicletes a mais aqui, né? E fui. Quando ele continuou, não falou mais nada, né? E naquele caminho que não era nem tão longo, né? Aquele chiclete começou a pesar na mão, né? Pesar. E quando chegou na porta de casa, eu pedi assim, papai, volta lá para a banca que eu queria devolver os 3 chicletes, né? Aí ele voltou, baixou o vidro. Aí eu chamei o cara da banca, cheguei, olha, o senhor me deu 3 chicletes a mais, né? Ele deve ter olhado para mim como se fosse um ET, né? Acho que me abestalhado. Mas eu devolvi o chiclete, mas aquilo me deu uma lição muito importante naquele momento, que aquilo que é seu, aquilo que é dos outros, é dos outros. Então,
eu tenho alguns exemplos a respeito disso em casa, acho que o Leonardo deve ter muitos outros, mas isso ajuda você a ter esse ambiente também na empresa, onde o que é da empresa, o que é particular, é particular. Claro. E você não misturar o que é da empresa com o que é de casa. Eu tenho um papel aqui também, né, como alguém que vivencia essa realidade das empresas familiares, e no caso do Grupo Moraes de Castro eu já tive a honra, né, brincava aqui nos bastidores, não é qualquer um que atende o Grupo Moraes de Castro, viu, minha gente? O crivo lá, o sarrafo lá é alto. Já tivemos a oportunidade de fazer palestras, trabalhos de consultoria na área de cultura, e de vez em quando eu vou tentar trazer algumas entrelinhas aqui, já passo para que Léo comente aí um pouco, já vi que ele está angustiado aí em fazer um comentário. Primeiro, uma dica para quem está nos assistindo, para pessoas que querem atuar nas empresas familiares ou as próprias famílias. Fundamental que você tenha uma passagem em outra organização além da própria empresa familiar. Não quer dizer que não vai dar certo se não acontecer, mas eu já tive muitas situações que eu disse ao pai, seu filho precisa ter uma temporada fora daqui, vocês dois têm históricos de outras organizações. E a outra coisa, nesse exemplo do chiclete, que é marcante, nada mais marcante para esse primeiro episódio, por mais que a gente traga outras histórias, vai ficar gravado como um episódio do Big Big, e aqui quem falou foi o CEO do Grupo Moraes de Castro. É aí que começou sua educação como executivo, como líder, como gestor. Então, é uma diferença grande. Não é que a gente não tenha isso em outras empresas, mas na familiar isso é muito mais vivo. Porque na hora que seu pai fez, e desta forma que ele fez, isso lhe marcou e lhe marca até hoje. Léo, o que você quer comentar sobre essa questão de diferenças e até de que desafios as empresas familiares têm de gestão? Eu gostaria de comentar primeiro das diferenças, Sim. porque uma coisa que eu noto muito, exatamente como o André falou, vindo de, às vezes, da multinacional ou de outras empresas, é que a Moraes de Castro ela teve um processo de profissionalização. Como toda e qualquer empresa familiar, ela vai incorporando, vai aprendendo a melhorar a governança, enfim, tomar uma série de medidas que deixam a empresa mais ágil, mais profissional. Mas o componente de gestão assim, familiar, ele ainda, até hoje, a gente ainda tem um elemento muito forte. Outro dia eu estava ali numa sala conversando com um funcionário mais antigo e eu estava justamente conversando com ele sobre um outro funcionário, esse bem mais antigo, que eu me lembro de quando eu era criança, que ele dirigia a Kombi da Moraes de Castro. E que naquela época, lá muito atrás, as coisas se confundiam muito mais, assim. Era a Kombi da empresa que, de repente, pegava uma mesa para minha avó. Sim. Então, Não existia ainda patrimonial, family office, nada disso, né? Nada era disso. tudo em casa mesmo, né? E esse tipo de coisa, às vezes, vamos dizer, diminuída na empresa familiar, as pessoas falam que não, mas são relações muito fortes. Claro. O comprometimento das pessoas é outro, a relação que você tem é outra e eu fico muito feliz da gente ter... você presenciou na festa, a gente comemorando os 65 anos, entregando homenagens a pessoas que estavam trabalhando lá há 30, 40 anos. 41 anos. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu tenho 53, entregando aqui a minha idade. Não parece. Eu falei, meu Deus, 41 anos. E o que mais me impressionou na celebração de 65 anos, Águida, que não foi uma pessoa, duas, não. Foram muitas pessoas com 10, com 20, com 30, 41. E eu fico imaginando o efeito que isso tem com alguém que está ali há um mês ou um ano. Porque se alguém fez 41 anos de história, meus 2 casamentos juntos não dão 41 anos, ok? Então significa que ela cresceu, significa que ela se desenvolveu, significa que ela está satisfeita, significa que vocês estão satisfeitos com o desempenho dela. Então, eu concordo, eu tenho um artigo sobre isso, família corporativa e alta performance. É possível em empresas familiares. Eu vou voltar a essa questão que eu vou abordar aqui com a Águida, mas eu queria ouvir dela como especialista, depois eu queria ouvir vocês na realidade. Águida, como é que deveria, na sua opinião, na sua experiência, com toda a sua bagagem, você que lida o tempo todo com formação, com desenvolvimento, com escolha de talentos, o nome da sua empresa tem a ver com isso, sucessão nas empresas familiares. Quais os critérios que deveriam, mesmo com essa coisa do primo bom vivant, achei genial essa fala sua, quais deveriam ser os critérios, como é que deveria ocorrer uma sucessão? E aí, Águida, terminando, eu queria ouvir um pouco vocês. Como é que foi essa sucessão, já que nós estamos falando da 3ª geração? Não sei se vem a 4ª por aí, né? Ou já a 4ª já existe e está sendo preparada.
E aí? Bom, primeiro eu ainda estou impactada com o Big Big, né? Com a história do... que eu achei genial, porque ela mostra muito essa questão de o quanto você... Quando entra num negócio familiar, você não carrega um ativo, né? Você não entrou para receber um ativo. Você entrou para receber um legado. Você trazendo esse exemplo forte, mostra que a essência do negócio vem de uma coisa assim. Né? Então, hoje você tem essa percepção, muitos dos funcionários atuais, muito do negócio traz isso está no cerne, isso é a estrutura da cultura da empresa, né? Que constitui esse legado. Então, no meu modo de ver, duas coisas importantes que eu quero mencionar nessa resposta primeiro, as competências elas mudam, porque o cenário muda, porque o negócio muda o tempo todo. E hoje em dia a gente tem uma percepção até mais clara de que o negócio muda, às vezes, de uma forma muito radical. Então, por exemplo, olha o que a gente está vivendo hoje com a questão da geopolítica. Né? Então, olha o quanto a gente mudou e precisou mudar radicalmente na questão da pandemia. Então, as crises elas vêm para nos mostrar ou para a gente quebrar ou para a gente seguir. Então, quem segue com a mentalidade de aprendizado segue melhor. E quando segue, sabendo que tem um legado e se apoiando nele, então, por exemplo, os valores servem para isso, para a gente se lembrar. A essência do negócio serve para ser o baluarte dessa perenidade do negócio. Porque a gente tem essa leitura, né? O mercado tem essa leitura somente de resultado. O meu negócio precisa dar resultado, senão ele deixa de existir. Sim, eu concordo. Agora, hoje em dia, o preço disso ele é muito mais alto, muito mais caro. Porque, por exemplo, hoje a gente está discutindo o preço da questão do seu time precisar ter um ambiente possível de se trabalhar para gerar resultado. Se você não for capaz de perceber isso, você vai quebrar, amigo. Né? Então, são elementos que mostram que a sucessão, que o sucessor precisa ser diferente do sucedido. Essencialmente, ele vai guardar a questão do legado, dos valores, dos princípios e vai trazer a cultura como um elemento muito importante, básico, essencial para o negócio, mas essencialmente ele vai precisar ser diferente de quem existia antes. Missão de vocês ficou bem mais fácil depois dessa fundamentação teórica da experiência dela. Vocês viram, né? Tudo aqui tem uma técnica por trás disso. Como é que foi, como é que tem sido, como é que vai ser a sucessão do Grupo Moraes de Castro? Bom, vejam que eu usei 3 tempos verbais aqui, me provoquei, né? As sucessões anteriores eu acho que não foram tão planejadas assim. Então, meu pai, que foi vamos lá, meu avô foi o fundador e durante muito tempo ele era o líder da empresa, né? E meu pai começou a trabalhar lá com 14 anos, a empresa já existia. E eu tinha um tio que trabalhou desde a fundação lá também da empresa, né? Então, quando houve quando meu avô teve problemas de saúde e começou a se afastar da empresa, eu acho que a sucessão foi muito natural. Meu pai, na época, acho que pela função dele, que era muito mais o comercial, acabou assumindo naturalmente a liderança do grupo. Meu tio, que tinha uma função mais financeira, tal, ele continuou dando suporte nesse trabalho de estruturação do grupo. E acho que acabou acontecendo pela necessidade, mas de uma forma relativamente natural. E já tinha sucessores, digamos assim, prontos para assumir. No meu caso, acho que foi talvez um pouco mais fácil ainda, porque eu já estava na empresa há algum tempo, eu tinha deixado uma multinacional, estou na Moraes de Castro há 20 anos, mais ou menos, e comecei trabalhando na área de compras da empresa, depois eu assumi a área comercial como um todo, compras e vendas. E meu pai, depois de um tempo, se afastou da empresa também, começou a ter interesses em áreas mais institucionais, então ele foi ser presidente da Associação Comercial da Bahia, depois ele foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico, e neste momento, meu tio, que é o pai de Leonardo, que era, na época, era responsável por toda a parte de financeira, operações, qualidade da empresa, ficava sob o guarda-chuva dele, assumiu essa responsabilidade durante,
acho que acredito que uns 10 anos, mais ou menos. E em dado momento, a família se reuniu, e aí já foi de uma forma mais planejada. Assim, olha, a gente precisa pensar sobre a sucessão, como é que a gente vai fazer. Na época eu fui, digamos assim, alçado, instigado, aqui agora é com você, vamos começar a fazer essa transição. Então, para mim, particularmente, foi muito tranquila a transição, que eu tive um acompanhamento, digamos assim, deles nesse processo. E eu já estou nessa função mais ou menos há uns 7 anos, né, como líder do grupo. E eu acho que para a próxima geração até um pouco mais tranquila, porque a gente, inclusive, a gente estruturou a nossa governança tem alguns anos, né? E aí a gente colocou também quais são as regras, não só para você entrar na organização, ou seja, não é porque você é família que você vai trabalhar na empresa. Então, a gente criou algumas regras e essas regras também já exigem a vinda de alguma bagagem para você poder entrar e depois, se você for a pessoa mais indicada, você vai ser o líder. Se não for também, nada impede que a gente contrate um líder profissional para tocar o negócio. Então, hoje acho que as coisas estão muito mais... o que acontecer já está, de uma certa forma, planejado e cabe a nós só, se houverem... na 4ª geração, interesse de adentrar a empresa, em conhecer um pouco mais, já tem todas as regras para que eles entrem e todos eles acho que já sabem que não necessariamente eles vão liderar a empresa. Então, nesse ponto aí, e faz parte até do processo de profissionalização, você começa com um negócio muito pequeno e vai tocando como dá, até hoje um negócio que você precisa das coisas, dos processos muito estruturados, dos planos muito estruturados, a estratégia muito bem definida, porque senão você não consegue se desenvolver. Maravilha. Léo, eu queria, independente de você ficar à vontade para comentar sobre sucessão, queria que você já falasse um pouquinho sobre governança e cultura organizacional, tá? Então, você já viu que aqui eu embolo o meio de campo, né? Mas é no intuito da gente já ir casando e depois a gente vai falar de gente, né? Eu vou puxar também um pouco a Agda. Então, além do que você queira comentar de sucessão, eu me lembro do trabalho de cultura, vocês têm um documento, agora eu não lembro o nome desse documento. É um documento que dá... Protocolo de família? Protocolo de família. Eu queria que você comentasse. Então, eu queria que você ficasse à vontade para comentar o que você quiser aí complementar sobre sucessão, mas já falasse um pouquinho de governança e cultura organizacional. Bom, sobre sucessão, como eu disse, eu entrei há pouco tempo, mas eu tive que demonstrar que eu tive alguma formação nesse sentido. Minha área de atuação... Léo passou no critério que estava definido. Critério por pouco, mas passei. Vocês são primos, né? Isso. Somos primos. Então, veja como isso é complexo, né? A gente está falando aqui como se fosse simples, mas não é, né? Então, muitas vezes, você imagina, você fazia uma entrevista formal com seu primo que você brincou pequenininho e que muitas vezes tem uma relação próxima, ou não, né? Porque eu estou dizendo, as realidades são bem diferentes. Mas vá lá, fica à vontade. Bom... Sucessão, governança e cultura. Rapaz, olha a tarefa. É isso, eu acho que tem... quando eu comecei a manifestar interesse em ingressar, eu ainda conversei com meu pai. Ele tinha me estimulado antes e depois... E eu ainda fiquei um pouco inseguro de entrar e tal. Minha formação não era essa, mas... De qualquer modo, primeiro eu passei nesse crivo, depois eu falei, meu pai falou, não, eu estou conversando ali com o seu tio. Eu falei, meu pai, eu quero conversar com o André. Perfeito. Eu acho que... Quer dizer, ele já te inspirou daí, né? Vai ser se não, vai ser uma imposição para ele. Eu gostaria de conversar com ele, perguntar o que é que ele acha e tal. E a gente sentou, almoçou lá no Barbacoa, lembra? Aí conversamos, ele falou, tal, não sei o quê. Já não foi na barraquinha, já no Barbacoa. Já melhorou, tá vendo? Já melhorou muito. Aí a gente conversou, ele falou, olha, mas se não der certo, você sai? Eu falei, saio, pode deixar. Depois do ano até perguntei, tô aprovado, posso continuar? E foi tranquilo também esse ingresso, assim, foi difícil me adaptar a Moraes, mas eu acabei entrando nessa parte de projeto porque eu trabalhei de forma projetizada toda a minha vida. E sobre a governança, Fábio, a gente está, inclusive, agora reestruturando um pouquinho o nosso conselho, como é que a gente faz, separando mais claramente o que é da competência do conselho consultivo, do que é competência dos cotistas, decidir.
Vocês já têm conselheiros independentes, é isso? A gente tem 2 conselheiros independentes e é uma coisa que, assim, você fala, o primeiro momento que colocou o conselho funcionou ótimo? Não, mas fez. E aí a gente vai percebendo e vai melhorando, vai fazendo um ajuste, assim, não vai sair bonitinho. Não é receita de bolo, né? Não é, porque tem muita coisa ali, tem elementos, inclusive essa coisa, como o tema aqui é podcast familiar, tem a percepção familiar. Eu tive na família todo esse tempo, o que é que eu podia, eu quero isso, quero aquilo, perfeito. Entendeu? Então, isso é para tratar num fórum de conselho, junto com o conselheiro externo, não é? Vamos separar perfeito, um pouquinho mais, entendeu? Legal, então, tem alguns ajustes que a gente vai fazendo ao longo do tempo para melhorar. Sobre a parte de cultura, assim, isso veio de um conselheiro externo. Ele falou, olha, lá onde no outro lugar que eu... Na Santa Casa, ele é conselheiro da Sim. Santa Casa também, eu fiz um trabalho de cultura, foi muito bom, e isso estimulou. A gente falou, poxa, realmente... É uma coisa que a gente tem que preservar. Tem coisas que eu fico pensando muito, Fábio, assim, no respeito que temos pelas pessoas que trabalham na Moraes de Castro, na forma como tratamos, no benefício que se dá para essas pessoas e às vezes a gente... foi o primeiro momento que abriu meu olho de, poxa, isso precisa ser de alguma forma explicitado mais. Claro, a pessoa sabe ali, está vendo o que acontece, mas de um certo modo é bom você também procurar mostrar que, poxa, estou te dando um tratamento justo e humano aqui. Eu acho, Léo, que você colocou uma coisa muito forte, né? Mesmo você não tendo usado a palavra. Se a cultura é verdadeira, é genuína, se a cultura é sentida e vivenciada pelos colaboradores, toda vez que a gente faz trabalho de cultura, seja ou não, mas principalmente empresas familiares, a gente percebe. Só que, ao mesmo tempo, aquilo às vezes nunca foi estudado, nunca foi mapeado, nunca foi sistematizado. Eu uso a expressão tangibilizar. Águida, como é que você vê a peculiaridade ou o grau de importância da questão da cultura organizacional das empresas familiares? E eu já queria também que você já virasse um pouquinho a página e falasse um pouco sobre liderança, né? O que seria, como fazer, qual é o seu olhar, que dicas você daria para quem está ou vai nos assistir sobre desenvolvimento de lideranças em empresas familiares? Então, cultura e desenvolvimento de liderança. Fica à vontade. Bom, eu queria chamar a atenção pelo que eu já observei aqui, né? Então, já trocando com vocês, assim, eu percebo que são lideranças que estão à frente de um negócio familiar, mas que trouxeram essencialmente, além da questão do legado que eu falava antes, uma vivência em outros negócios. Então, talvez por isso, Léo, você perceba claramente que na Moraes de Castro vocês têm uma atuação diferente porque vocês trouxeram uma visão de um negócio, uma experiência em outras empresas, os dois, né? Então, quando você compara e quando você coloca a prova e coloca a prática, você consegue mensurar melhor, consegue entender melhor o que você está fazendo de fato, né? Não é só porque está lá no planejamento estratégico, não é só porque você ganhou uma premiação, não é só o tapinha nas costas, né? Essa vivência, essa comparação. E outra coisa para devolver para vocês é essa percepção do quanto vocês têm esse olhar externo, né? Que é extremamente, já entrando na questão da liderança, extremamente importante para um líder. Duas coisas, esse olhar, essa possibilidade de você buscar uma solução externa, como um conselho, por exemplo, que é extremamente salutar para o negócio, porque você vai ter ponderações justamente do mercado, um outro olhar do que quem está na operação apagando incêndio, né? Mesmo que seja o CEO, um líder que a gente sempre acha que vai ter uma atuação atrás da mesa estratégica, né? Não é assim. É a prática, é a verdade, é o dia a dia, são os conflitos. E outra questão E principalmente fazer as perguntas desagradáveis. Sim. Que às vezes no ambiente da empresa a gente às vezes não olha ou não consegue fazer. Não vê ou não consegue fazer. Gostei. Exatamente isso, né? Mas Léo me falou uma coisa que me fugiu agora, mas eu vou me lembrar. E sobre a questão da que eu falava antes, então, esse olhar para fora, mas o olhar para dentro. Vocês têm
E fica claro no discurso de vocês. Vocês olham para as suas dificuldades internas. Você vai buscar uma outra coisa que é diferente daquilo que o seu pai, que poderia te dar um caminho muito mais curto, vá, porque é a sua casa, é a sua família, é a sua, né? Você poderia escolher isso. Mas se você, eu costumo fazer essa analogia, né? Você vá para fora, faça um curso em Harvard, aterrisse aqui num negócio e tente entrar na família para ver o que vai acontecer. Então, se você não tiver esse lado humanizado como líder, você não vai liderar, porque não é assim. Você precisa dos outros elementos, que você traz de outros lugares, ou seja, você precisa de uma experiência externa, como vocês trouxeram, mas você, antes de tudo, precisa de competências, que eu falava também antes, que elas vão mudando o tempo todo, que é a de empatia, por exemplo. Saber que mesmo com todo o conhecimento do mundo, mesmo sendo da família, você não vai conseguir engajar, você não vai conseguir levar à frente o legado da família se você não tiver esse preparo, inclusive humanizado, que a gente fala tanto, né, na nossa área, né, Fábio? O líder humanizado, o líder participativo. Inclusive, eu estou para escrever um livro dizendo assim, sobre liderança, dizendo assim, o líder isso e aquilo, porque é tudo em cima do líder, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer um olhar um pouco mais completo. Aliás, para não deixar de falar de flores, mandar um grande abraço aqui para todo o grupo de gente de gestão. A Águida é uma das líderes, é uma ilha de excelência na Bahia. Os principais gestores de recursos humanos e executivos e executivas. Um grupo eminentemente feminino, só das poucas exceções. Olha o prestígio que eu tenho. E mandar um abraço, pessoal. Eu acho que assim tem uma palavra que traduz muito a história de vocês, as falas de vocês, o próprio aqui, primeiro episódio do podcast Negócios Familiares Cast, que é a harmonia. Equilíbrio é muito perfeito, eu acho que equilíbrio é uma fantasia, né? Nós todos que vivemos intensamente, por exemplo, a vida profissional, dizer que temos equilíbrio com a vida pessoal depende muito do momento, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma missão há alguns anos que é ser um pai melhor. Isso gera com que eu pese um pouco mais a balança na vida pessoal e eu tenha que, de uma certa forma, olhar diferente para a minha vida profissional. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Quais são as lições aprendidas, olhando para a jornada do Grupo Moraes de Castro, ou para a própria jornada de vocês, que, num determinado momento, um mais, outro mais recente, inclui Moraes de Castro, e que conselhos vocês dariam para os empresários, para as empresas familiares, para que eles possam realmente ser uma empresa longeva, próspera e que possam manter esse legado, essa essência, e a Águida foi muito feliz, mas se reinventando o tempo todo. O tempo todo a gente percebe que vocês são muito cautelosos, muito pé no chão, muito austeros. Tem uma frase muito forte, né? O dono da empresa é pobre, mas a empresa é rica. Uhum. E lá no Trabalho e Cultura o pessoal contou essa história, né? Que assim, não entendia por quê, acho que era o doutor Eduardo, né? Não trocava o carro, a empresa está bem, está crescendo. Ele não trocava o carro porque ele estava investindo na empresa. E graças a Deus por isso você tem 65 anos. Então eu queria ouvir essas duas questões. Lições aprendidas e conselhos vocês dariam para os empresários familiares ou para as empresas familiares. É empresa sólida de sócios austeros. Isso. Então, mas o objetivo é esse. Agora, Fábio, eu acho que cada empresa acho que tem seu DNA e não necessariamente o que a gente faz lá vai dar certo em outros locais, né? Então, eu acho que o que é importante para a gente aqui, que é valor para a gente, é a ética, eu acho que é o principal. O foco nos resultados, então, independente de tudo que você tem ali por trás, tem que trazer o resultado. Então, a equipe a gente cada vez mais bate nisso. E junto ao resultado, a sustentabilidade do negócio, que a gente não está falando só dos resultados financeiros, econômicos, tal, a gente está falando de projetos que a gente tem que fazer, ações que a gente tem que tomar internamente, focando sempre na sustentabilidade da empresa, que não é o que a gente está fazendo aqui hoje, é o que a gente vai fazer lá para frente. Então, esse é outro valor que a gente tem que estar sempre pensando que o negócio tem que ser preservado, o negócio tem que crescer. A gente foca muito também, aí já é parte do nosso negócio, que é prover soluções para os clientes. Não é simplesmente eu estou comprando um produto aqui, estou entregando aqui no cliente. É tentar entender qual é a necessidade dele como um todo e trazer soluções diferentes. Sejam coisas simples, às vezes, de, olha, você está recebendo aí um produto numa embalagem muito grande, minha equipe está reclamando da ergonomia aqui e tal. Pô, a gente
pode avaliar, fazer um projetinho lá na empresa, entregar de uma forma diferente, de uma cor diferente, para que ele consiga fazer o trabalho dele melhor. Isso, estou falando de soluções simples, mas que isso a gente tenta colocar dentro da cultura da equipe, que nossa função lá é solucionar problema, não simplesmente comprar um produto aqui e entregar lá fora. E aí é outro valor também que a gente tem, a gente trabalha com um produto químico, que é um negócio perigoso, às vezes é perigoso, mas que tem um valor inestimável para a sociedade. Tudo que a gente está vendo aqui é química, a tinta que pinta a parede, a forma que o algodão de sua roupa foi tratada, o seu óculos, mas é um negócio muito demonizado, né? E a gente tenta trabalhar para que o nosso negócio gere o mínimo de impacto possível na sociedade. E, para isso, você tem que tomar, às vezes, decisões muito difíceis. E aí você junta também com a questão ética. Quantas vezes a gente não recebeu propostas para vender um produto que ele tinha um grau de periculosidade para uma aplicação que não era devida? E a gente sempre toma a decisão de novo. Sim. Juntando isso com a ética, vamos fazer o certo. Pode vender? Não pode, então não vende. Então, quantas vezes a gente não foi assediado na época que a gente trabalhava com solventes, né? Hoje a gente não trabalha mais, mudou um pouco o mix de produtos, mas por empresas que você via que ele queria pegar o solvente para adulterar combustível. Então, a gente, além de tudo isso que a gente falou aqui, dessas frases que você colocou, que fazem parte da nossa cultura, tem uma que é muito importante, que é aquela que você bota a cabeça no travesseiro e dorme, e quando bate na porta, visita. Então, a gente sempre pauta o nosso trabalho assim. Agora, outras empresas têm outros modelos de crescimento, às vezes não tão sustentáveis, às vezes que podem gerar, isso a gente vê aqui no mercado toda hora, uma denúncia de uma empresa que fez isso, que fez aquilo tal, que acabam minando muitas vezes o seu crescimento ou até mesmo sua existência. Então, na nossa organização, aquilo que a gente tem como valor, a gente não só está escrito, mas a gente prega sempre no dia a dia. E eu acho que isso é o que tem levado a gente, com todas essas modificações que o mercado tem trazido, que a gente tem que se adaptar, que levaram a gente a ter essa longevidade que a gente tem. Perfeito. E um pouco do que a Águida falou também, a gente não tem todas as receitas para o que a gente está fazendo. E aí, sempre a gente vai buscar empresas que vão ajudar a gente a fazer a recomposição da rota que a gente está indo. Então, a gente tem fez um trabalho muito bom no passado com a Fundação Dom Cabral, na parte de desenvolvimento de estratégia, que a gente já tinha feito esse trabalho anteriormente. E a gente sabia todo o ferramental de fazer o trabalho, mas nunca deu certo. E a gente conseguiu com a Dom Cabral não só a gente fazer toda aquela parte prática, que todo mundo conhece, análise SWOT, preparar os projetos e tal, mas internalizar isso na cultura da empresa. Perfeito. Que é você estar cobrando, você estar acompanhando como é que estão as coisas, não fazer projetos simplesmente para botar no papel. Sim. Isso vale para tudo na empresa. A gente tem um sistema de qualidade que é muito robusto lá, que eu sempre falo assim, a gente não vai fazer nada que seja simplesmente para fazer papel. Se tem a necessidade de ter um papel, a gente tem que entender a importância deste papel dentro do processo como um todo. E eu acho que isso, a gente está trazendo sempre organizações de fora para ajudar a gente a entender melhor o nosso ambiente e para onde a gente pode ir de uma forma mais tranquila. Isso é de extrema importância. A gente não tem receita para tudo. Show de bola. Maravilhoso. Leonardo, só um detalhe, fica à vontade. E isso gera a coerência, que é o que faz com que as pessoas se engajem. As pessoas percebem isso. Então, muito lindo. Proximidade muito clara entre discurso e prática. Léo, e aí? Lições aprendidas e conselhos para os empresários familiares. Inclusive, trazendo sua bagagem de outras organizações também. Estamos caminhando para o final, né? E aí eu vou dando aqui um fechamento desse primeiro episódio. Espero que vocês tenham amado. Maravilhoso. Leonardo. Olha, lições aprendidas, para mim é uma a cada dia. Eu estou há menos de 3 anos na empresa, é até cedo para eu estar avaliando. Comparado com os 41 anos, né? Pois é. Mas conselhos assim, pegando da fala de André, uma coisa que eu acho que eu até nunca externalizei isso, mas que eu percebo com muita clareza, aí ele fala do trabalho da Dom Cabral, muito importante a gente fazer o planejamento estratégico, Sim. colocar isso no papel, pensar, mas uma coisa que eu percebo com muita clareza, especialmente da parte de André, que não é só o planejamento estratégico, ele tem uma estratégia na cabeça dele. Sim.
Ele sabe que regiões ele quer atuar. Sim. Ele sabe que segmentos ele quer buscar. Então, independente do que a gente chegue ali no planejamento e olha, isso aqui tem a ver com isso, sim, o ambiente externo está nos conduzindo dessa maneira. Tá nele todo dia, está se questionando isso. Legal. E entendendo onde é que a gente pode atuar, com que produtos, e isso eu acho que é muito importante para a empresa. Da segurança, né? Eu, no exercício de trabalho com vocês, é impossível conseguir traduzir tudo que eu vivi lá, e agora o último momento que eu tive a oportunidade de fazer palestra na celebração dos 65 anos, e vimos uma história lá maravilhosa, um cliente ligando domingo, alguém do comercial atendendo numa missa, mexendo com a empresa toda, resolveu o problema do cliente no domingo, um problema quase impossível, porque não é fácil com essas peculiaridades de produto químico, e o melhor de tudo, não precisou chegar ao CEO para resolver. Nem soube. Nem soube. Né? Então foi incrível, e se contou isso ao vivo e a cores numa celebração maravilhosa. Eu acho que tem pessoas lá que realmente traduzem muito bem essa alma, essa áurea do Grupo Moraes de Castro, e a sua fala, Léo, eu concordo, ele é um líder muito vivo, muito presente. Nem sempre a gente percebe isso. Mesmo na empresa familiar, que a estrutura é mais enxuta, às vezes a estrutura do C-Level, né, dando um nome bonito, diretores, presidentes, é muito distante. E não, vocês, de uma certa forma, são educados, simples, vivem a operação, são acessíveis. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente notou ali no Trabalho e Cultura, a gente faz workshops com o grupo mais fechado, fez um workshop com um grupo maior, e a gente nota que as pessoas ficam à vontade. Diferente daqueles ambientes que a gente conhece bem, daquela tensão, daquela cultura do medo. Queria lhe ouvir um pouquinho. E aí, que lições aprendidas com esse episódio? Não é? Que lições aprendidas com empresas familiares? O que é que você diria aqui para a gente caminhar para esse fechamento? Eu vou na de Léo, né? Então, são muitas lições, acho que não para isso, né? Mas eu queria deixar uma frase provocativa ao invés de elencar algumas lições, que é a razão do sucesso que te trouxe até aqui não será a mesma do sucesso que você fará amanhã. Portanto, esteja sempre aberto para essa possibilidade de mudança. Eu acho que essa é a principal habilidade que a gente tem que prestar atenção e cuidar. Queria que você passasse uma mensagem aqui, direta ao vivo e a cores, apesar da gente estar gravando, para a comunidade do Grupo Moraes de Castro. E aí, comunidade no sentido amplo, né? Falamos de famílias inclusive dos colaboradores, falamos de fornecedores, de clientes, falamos de grandes parceiros. A empresa de vocês sempre foi presente liderando a economia baiana de alguma forma, via associação comercial e outros institutos, e eu tenho certeza que isso vai continuar. Que mensagem que você gostaria de deixar, André, para a comunidade do Grupo Moraes de Castro? Olha, principalmente para os nossos colaboradores, é sempre o agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. Estou começando a entrar nos lugares comuns, mas que eu acredito muito, né? Então, as ideias que são trazidas, os negócios que são desenvolvidos, as oportunidades que também são trabalhadas dentro da empresa, não sou eu, não é Léo que vai fazer, não é a alta liderança. A alta liderança talvez vai encaminhar que essas coisas sejam feitas. Mas quem traz tudo é a equipe. Então, sem a equipe, a gente não tem Moraes de Castro. Então, agradecer mais uma vez pelo engajamento que a equipe tem, pelos resultados que a equipe está trazendo esse ano, pelas dificuldades que nós todos passamos juntos em diversos momentos. Como a Agda colocou, a mudança é toda hora, né? Então, sem eles, a gente não estaria onde está hoje. E é com eles que a gente está traçando aqui o nosso caminho para os próximos 65 anos. Os fornecedores, no nosso caso, o nosso negócio é um pouquinho diferente de algumas outras. Como essência, é um negócio de comércio. Mas, na prática, eu me pareço, às vezes, muito mais com a indústria do que com o comércio. E o fornecedor é parte principal desse negócio. Hoje, 80% do que a gente vende no mercado, eu trabalho exclusivamente com os mesmos fornecedores, onde a gente tem uma parceria, alguns deles, a gente estava olhando outro dia, de 50 anos com o mesmo fornecedor, trabalhando com a mesma linha de produtos. Então, eles são parte fundamental do nosso trabalho, porque são eles que vão nos dar a tecnologia, vão nos dar um produto de qualidade, vão nos ajudar a solucionar os problemas dos nossos clientes também. Então, no nosso negócio, o fornecedor tem importância, às vezes,
tão grande quanto o cliente, o que é um contrassenso às vezes, que o cliente é o centro de tudo, mas no nosso negócio, o cliente é o final, né? É o mais importante do nosso negócio, mas o fornecedor tem realmente uma importância muito grande em nos ajudar a desenvolver esse mercado. É uma parceria. Perfeito. A gente trabalha a 6 mãos aí. Lato, né? Isso. É um mini PIB. O ecossistema, na verdade. Ecossistema, que você tá perfeito. Falando. Obrigado. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ter paixão pelaquilo que a gente faz. E minha esposa reclama muito que eu trabalho muito, que eu sou workaholic, que ela está assistindo novela, eu estou respondendo e-mail, que ela está querendo dormir, eu estou com o computador ligado ainda. Tá certíssima, está certíssima. Eu não tiro a razão, não. Mas eu falo sempre para ela assim, eu adoro o que eu faço. E o que eu faço, você vê o resultado, assim, seja na ponta num cliente, no desenvolvimento de um negócio, no desenvolvimento de uma pessoa, de um colaborador nosso. É uma coisa que me dá prazer. E ontem até, por curiosidade, eu fui buscar minha filha na escola, né? E na saída eu tinha que buscar meu filho em outro lugar. Achei, vamos dar uma paradinha aqui para comer um acarajé e tal. E a gente começou a conversar. E ela falando, a gente tinha levado para ela uns protótipos de cosméticos que a gente tinha preparado no nosso laboratório lá, porque tem isso também, né? Eu não vendo só produto, tenho que preparar os protótipozinhos de creme de cabelo e tal. E ela falando, meu pai, eu levei o protótipo lá para a escola. Quer dizer, minhas amigas falaram que meu cabelo estava muito bonito. Eu falei, não, foi o produto que meu pai fez. E aí ela pegou, levou no dia seguinte para as amigas, para elas experimentarem também o produto que a gente tinha feito, né? E minhas amigas falaram que você tem que começar a vender isso. Eu cheguei, não, que eu vou concorrer com meus clientes, né? Não dá. Mas dá prazer você fazer essas coisas. Não estou falando só de minha filha, não. Sim. Você desenvolver, às vezes, um produto que você está vendo depois na gôndola do cliente, ou você está desenvolvendo uma solução que melhorou a operação do cliente, ou deu mais segurança na operação do cliente, é um negócio muito realizador, entendeu? Então, eu tenho muita paixão pelo que eu faço. E aí é o problema, às vezes, que a gente, por essa paixão, acaba excedendo no trabalho. Maravilha. Bom, deixa eu agradecer, né, Fábio? Eu acho que foi uma grata surpresa estar aqui com essa temática. Eu acho que você vai ter, assim, várias histórias lindas. Eu quero ouvir todas, quero divulgar também, mas você ter me escolhido para estar aqui, né? Foi muito interessante, muito, muito gratificante e acho que vai ser realmente um negócio de sucesso para você, para as empresas familiares. Eu torço muito, luto muito por isso, para que essas empresas cresçam, melhorem, honrem esse passado que a gente está falando, né, no formato de legado, ative tudo isso que a gente está falando no presente e estejam preparados para um futuro com inovação, com todas essas questões que a gente trouxe aqui. Muito obrigada. Show de bola. Muito obrigado a vocês e até o próximo episódio.